Então, só relembrando aqui, vamos lá. Revolução Francesa. Revolução Francesa começa em 1789, quando a gente tem a queda da Bastilha, a formação da Assembleia Nacional Constituinte, né? E aí a gente vai ter a primeira Constituição da França, que vai ficar pronta em 1791. Quando chega em 1792, a gente vai ter um novo golpe, que vai ser a chamada Comuna de Paris, 10 de agosto de 1792, que vai derrubar a monarquia constitucional que tinha sido estabelecida pela primeira Constituição e vai proclamar a República. E aí vai começar a elaboração de uma nova Constituição para a França. Então, a primeira Constituição revolucionária, que estabeleceu a monarquia constitucional, ela não ficou nem um ano em vigor, menos do que isso. Logo, ela caiu por causa de uma nova revolta, que foi o do 10 de agosto, quando o Palácio do Rei, o Palácio das Tuileries, foi invadido. O rei, a partir desse momento, ele vai ser prisioneiro, a República é proclamada e, como a gente viu na aula passada, o rei vai ser julgado e condenado à guilhotina, né? Pena que vai ser executada em 21 de janeiro de 1793. Então, a gente tem primeiro aqui a formação da chamada Assembleia Nacional Constituinte. Foi a primeira fase da Revolução, tá? E aí, quando a Constituição fica pronta, tem o 10 de agosto, golpe do 10 de agosto de 1792, a Comuna de Paris, como é conhecido esse golpe, e aí nós temos a proclamação da República. A partir dessa data aqui, começa a funcionar uma nova Assembleia chamada Convenção Nacional, ok? Essa Convenção Nacional, que é essa Assembleia aqui, ela vai ter dois grupos políticos principais. Um grupo eram os chamados girondinos. Os girondinos, eles eram considerados a direita da Revolução Francesa. E existia um outro grupo chamado jacobinos, que era considerado a esquerda da Revolução Francesa, tá? E tinha um grupo que era chamado de planície, que era tipo o centrão, pessoal que não era nem de um lado nem de outro, votava de acordo com o momento. Então, girondinos e jacobinos, eles já refletiam mais ou menos uma ideologia de direita e uma ideologia de esquerda naquela época. Tanto que essa nomenclatura esquerda-direita vem da época da Revolução Francesa, de acordo com o lado em que os grupos sentavam na Assembleia. O pessoal que sentava à direita e o pessoal que sentava à esquerda. Aí que começou essa nomenclatura, esquerda-direita, que a gente usa até hoje. Mas os girondinos e os jacobinos já refletiam algum tipo de ideologia nesse sentido. Como assim, professor? Os girondinos, eles eram a favor de uma vertente da Revolução Francesa, que era o liberalismo, né? Então você tinha lá o antigo regime, o rei, o monarca, que exercia um controle muito rígido sobre a economia. Uma das bandeiras da Revolução Francesa era a liberdade. Então, antes da Revolução Francesa, você já tinha teóricos econômicos na França, que eram chamados fisiocratas, que já pregavam que para você ter uma evolução econômica no país, você tinha que dar liberdade plena de mercado, o governo não tinha que intervir no funcionamento da economia. Então, quanto mais liberdade econômica você tivesse, maior seria o desenvolvimento. Então, lembra que a Revolução começou, inclusive, por causa de uma crise de produção agrícola, pessoas passando fome, tudo isso? Os fisiocratas, que eram esses liberais da Revolução Francesa, eles já naquela época diziam o seguinte: para a gente acabar com a fome, a gente não precisa do governo controlando mais a produção. A gente precisa justamente que o governo pare de controlar a produção e deixe o mercado seguir o fluxo dele sozinho. Então isso na Revolução Francesa vai se refletir na ideologia dos girondinos, que era uma ideologia liberal.
livre mercado, não intervenção do governo na economia. Isso já estava presente lá nos debates da Assembleia Nacional e da Convenção Nacional. Já os jacobinos, que era o grupo assim que a gente chama a esquerda nessa época, né? Eles têm uma longa formação e tudo mais, eles mudam de ideologia, mas quando chega aqui, 1792 para 1793, eles já estão com a ideologia deles bem definida. E a ideologia dos jacobinos é a ideologia assistencialista, entendeu? O governo tem que controlar a economia para fazer uma redistribuição da renda, para ajudar os mais pobres, tudo isso já estava na ideologia dos jacobinos. Então, por exemplo, quando chega lá em 1793, você tem alguns problemas sendo levantados. Por quê? A crise que começou lá em 1789, ela continua. O preço do pão está subindo, está subindo, está subindo. O que vai ser proposto na Convenção Nacional? Uma lei que tabele os preços dos itens básicos de sobrevivência. Isso em 1793. Só para exemplificar para vocês, essa lei vai ser chamada Lei do Maximum, ou seja, um tabelamento de preços de itens como pão, manteiga, sabão, né? Coisas básicas do uso do dia a dia. E aí você vai ter justamente um debate entre girondinos e jacobinos a respeito dessa lei. Quais são os argumentos? Os girondinos vão dizer basicamente o seguinte: essa lei só vai trazer mais fome, mais miséria, porque ela viola os pressupostos do funcionamento da economia. Alguém saberia me dizer? Por que não funcionou? Porque parou de incentivar as produções, porque quem estava produzindo não estava mais ganhando tanto assim. Você produz trigo, tá? Você produz trigo, tá lá produzindo. Aí você vende o seu trigo. Você está produzindo trigo por quê? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro? Todo mundo que produz alguma coisa é para ganhar dinheiro. Você está trabalhando para ganhar dinheiro. Então você está lá produzindo seu trigo. E o preço está alto por quê? Não é porque tem uma corja de capitalistas malvados que querem ver o povo passar fome para ganhar dinheiro. Não, é porque a produção está pequena. Então, se a produção está pequena, o preço aumenta. O que o pessoal da direita está dizendo aqui? Nós temos que incentivar o aumento da produção, porque aumentando a produção, naturalmente o preço vai voltar ao normal. Ou seja, eles estavam dizendo o seguinte: não adianta a gente querer controlar o preço, a gente tem que incentivar o aumento da produção. E como é que a gente incentiva o aumento da produção? Deixando o preço incentivar a produção. Se o preço está alto um tempo, vai incentivar mais pessoas a produzir. Incentivando a produção, com o tempo o preço vai se regular. Isso é o que eles estavam dizendo. Já o pessoal da esquerda queria uma solução populista, imediata, que não atacava o problema. Qual era a solução populista? Vamos baixar uma lei que fale que o preço é esse aqui, ninguém pode aumentar. O povo vai ficar feliz com a gente, nós vamos ganhar as eleições e vai ser uma maravilha. Beleza? Vamos dizer assim, tá? Vamos dizer que a gente está numa situação de crise, o pão está muito caro, está R$50 o preço do pão, está sendo vendido no mercado. Aí o governo fala assim: está muito caro, vamos forçar a baixar o preço. A gente baixa uma lei que determina que agora o preço do pão é 30, né? 30. Esse é o máximo, não pode passar disso. Só que o que acontece? A 30, o cara que está lá plantando, ele pensa o seguinte: se eu for vender o pão no final a 30, eu não estou tendo lucro, não compensa eu produzir. Para que eu vou trabalhar se eu não vou ter lucro com esse preço? O que vai acontecer lá no início com a produção? A produção vai começar a descer. E com a produção descendo, o que vai acontecer com o preço? Ele vai subir, mas o governo está segurando aqui. É igual eu falei que aconteceu na época do Sarney. O governo segura o preço 1 mês, 2 meses, chega um momento que ele não consegue mais segurar. Quando ele solta, o que acontece? Aquele negócio que estava a 50, ele salta
vai para 100, vai para 200, e aí só piora tudo. É questão de oferta e demanda. Oferta e demanda. Então, o pessoal aqui da direita, os girondinos, que muita gente dizia, os capitalistas malvados, né? Eles só estavam falando como é que funciona a lei do mercado. Não adianta você querer segurar o preço com base na canetada, não funciona. Só vai estragar mais a produção e uma hora o preço vai vir com força total. Isso é sempre assim. Isso é mais antigo que a roda. Nunca na história da humanidade conseguiram controlar a alta de preço com base em decreto de governo. Isso não funciona. Só que é uma medida populista. Quem não tem conhecimento, na hora fala, os jacobinos eles são pelo povo. Os jacobinos eles querem segurar o preço. Só que, violando a lei de mercado, só vai piorar tudo. Tá? Foi isso que aconteceu. Então, por que eu estou dizendo isso tudo aqui, pessoal? Para vocês entenderem que esse negócio de direita e esquerda já existia lá na época da Revolução Francesa. Os debates a respeito de liberalismo versus estatismo já existiam lá naquela época. Vocês entenderam? Então, assim, os jacobinos, qual era a preocupação deles? Ganhar as massas populares de Paris. Eles queriam agradar o povão, que era o povão que estava lá com as lanças, os sans-culottes, ia defender o governo. Tanto que o que aconteceu? Presta atenção. Chegou 1793, os jacobinos começaram a mobilizar a população contra os girondinos. O que aconteceu com os girondinos? Eles foram expulsos da Convenção Nacional, a maioria deles foi preso e foi parar na guilhotina, porque eles eram declarados o quê? Como é que era o termo que se usava? Inimigos do povo. Por que eles eram inimigos do povo? Porque eles queriam ver o povo passar fome. Por que eles queriam ver o povo passar fome? Porque eles eram contra o tabelamento de preço, tá bom? E no final, o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que os girondinos estavam falando, a crise só piorou ainda mais com a lei do máximo. Então, por exemplo, presta atenção, com a execução dos girondinos, os jacobinos se tornam o quê? O poder total e hegemônico. Quem era o líder dos jacobinos? O líder dos jacobinos era o Robespierre. E nessa época aqui, início de 1793, é que vai ser criado aquele órgão chamado Comitê de Salvação Pública, que vai ser o órgão responsável pela implementação do terror jacobino, das guilhotinas, entendeu? Então, muita gente que foi parar na guilhotina era o quê? Gente acusada, por exemplo, de estar cobrando um preço acima do tabelamento de preço no pão. Você entendeu? Muita gente que foi parar na guilhotina era esse tipo de gente. Era nobre, era padre, mas era também o cara que era acusado de que ele está desrespeitando o decreto da lei do máximo. Como é que se resolvia isso? Guilhotina. Então, é a época do terror. Olha o nome do comitê, vê se você entende. Comitê de Salvação Pública. Por que era um comitê de salvação pública? Porque estava tudo no caos absoluto. Fome generalizada, tudo fora de controle. A França em guerra com todos os outros países da Europa. Tá? Quem declarou guerra? Isso aqui é importante, gente. Falei isso na aula passada. Foram os outros países que declararam guerra contra a França? Não foi a França que declarou guerra contra os outros. É loucura.